Para início de conversa, vou confessar, eu fui enganado. E estou fazendo esse vídeo para te salvar de um golpe que custa dinheiro e muito mais que dinheiro. Ele custa tempo, frustração e o que é pior, a segurança do seu projeto, da sua vida e do seu patrimônio. Basta olhar para esse banco de baterias que você vai entender qual é o problema e como é que eu estou me sentindo. Na prática, minha dor de cabeça começou com uma entrega que já chegou errada. Baterias visivelmente inchadas e o pior de tudo, a morte súbita delas depois de pouquíssimos ciclos. Isso não foi um pequeno problema, entenda bem. Foi uma falha em cadeia que quase destruiu todo o nosso cronograma e o nosso orçamento. Isso aconteceu comigo, mas eu quero saber de você. Você já passou por um perrengue parecido na hora de comprar um componente online? Conta a sua história aqui nos comentários para a gente aprender junto e fortalecer a comunidade. É por isso que hoje nós vamos fazer muito mais que contar uma história. Nós vamos juntos abrir o capô, sujar as mãos e mergulhar fundo nos detalhes técnicos que importam. O objetivo é que no final desse guia você seja um comprador muito mais preparado para não cair na mesmíssima armadilha que eu caí. Fique comigo até o final e vou te mostrar como identificar uma célula LiFePO4 grade A de uma célula falsa. E vou mostrar um site que ajuda a identificar quem é o fabricante da célula que você tem e quando ela foi fabricada. No final do vídeo eu vou te dar de presente um manual para ajudar a cuidar de suas baterias de chumbo. Tudo começou em dezembro de 2022. Eu segui a recomendação de um youtuber conhecido que estava indicando um vendedor confiável na internet e comprei 4 células de LiFePO4 desse vendedor através do AliExpress. Não vou jogar a pedra no colega, pois o ditado de quem chega primeiro bebe água limpa não vale para a tecnologia. Nessa área, quem chega primeiro paga caro por coisas ruins. Nesta época, as baterias LiFePO4 eram novidades no Brasil. Lá fora, já eram velhas conhecidas. E os vendedores chineses estavam adorando esse novo mercado, ávido por baterias sem conhecer nada sobre elas. Era o cenário ideal para vender baterias ajeitadas da fábrica ou sucatas de data center como se fossem novas, grade A. As células que eu comprei vieram um pouco gordinhas, mas diziam que isso era normal, que as células naturalmente incham e desincham conforme carrego e descarrego. Inclusive, se você procurar aqui no canal, vai achar os vídeos dessa época. Estava animado, compartilhando a novidade, não sabia do que estava por vir. Como elas eram para equipar meu motorhome, eu comprei o BMS, montei, fiz vídeos ensinando a montar e configurar. Enfim, fui devolvendo o conhecimento que havia recebido da comunidade. Quando finalmente o motorhome ficou pronto, eu tive a oportunidade de usar as baterias. Elas sustentavam a minha geladeira por 24 horas. Eu achei que era muito pouco, mas fiz o que as pessoas normalmente fazem. Presumi que o problema era a capacidade e aumentei o banco de baterias para 200 amperes e fiz vídeo a respeito para o canal. Com 200 amperes eu ficava numa situação mais confortável, mas a deformação dessas células continuava a me incomodar. E elas não estavam como estão hoje, feito um baiacu, estavam apenas levemente inchadas. Incomodado e ainda sem desconfiar da fraude, eu comprei mais células, fiz um banco de 400 amperes para o meu motorhome e finalmente tirei as células problemáticas do meu sistema principal. Coloquei elas num projeto de powerbank que eu fiz. Era para ser uma fonte de energia móvel auxiliar, para eu poder usar longe do motorhome quando estivesse acampando. Cheguei a filmar a montagem, mas ainda não publiquei. Diga nos comentários se você quer ver esse vídeo. E foi aí que o castelo de cartas desmoronou. Com uma única carga e descarga no projeto do powerbank, elas simplesmente morreram. Incharam como um baiacu, a tensão foi a zero e se tornaram um peso de papel caro e perigoso. Então resolvi extrair conhecimento e usar esse conhecimento adquirido para ensinar a você como não cair nessa armadilha. E essa armadilha começa exatamente onde a maioria dos nossos construtores com orçamento para respeitar começa, na busca por um bom negócio. Você está lá navegando naquelas gigantescas plataformas chinesas e de repente, bum, um anúncio de bateria LiFePO4 com um preço maravilhoso e vamos ser honestos, bom demais para ser verdade. A promessa na vitrine digital é sempre a mesma. Ela é muito sedutora, células grade A, novinhas em folha, uma capacidade nominal altíssima. Mas cuidado, para criar uma fachada de legitimidade, essas lojas inflam os produtos com avaliações falsas e criam um exército de perfis de usuários, que convenientemente acabam de se cadastrar e já amaram o produto. É um cenário inteiro projetado para te enganar. E hoje nós vamos invadir esse cenário, vamos quebrar o teatro e expor a fraude por trás das cortinas. Eu vou te mostrar com as minhas próprias mãos cada detalhe que eles tentaram esconder.
A autópsia começa agora. Na prática, a euforia de receber o pacote durou pouco. O primeiro e mais óbvio sinal de que algo estava profundamente errado não apareceu em um multímetro ou em um testador de carga. Estava ali, bem na minha frente, a inspeção visual. As baterias chegaram visivelmente inchadas, estufadas. E aqui vai um mantra da nossa oficina, que você nunca pode esquecer. Bateria que chega gordinha é problema gordo no projeto. Leve isso a sério. Esse sinal visual grita mais alto que qualquer dado técnico que o vendedor tenha colocado na etiqueta. Então, vamos ser absolutamente claros aqui. Essa deformidade não é um mero defeito estético. É a manifestação física de um problema químico interno grave. O inchaço ocorre pela geração de gases dentro da célula, um subproduto de reações químicas indesejadas, que acontece quando a célula é de baixa qualidade foi abusada. O que é mais comum nesses golpes está no fim da sua vida útil. É uma bandeira vermelha do tamanho de um incêndio, comunicando que você está segurando uma célula instável, conhecida no mercado como célula de grade B, ou uma célula zumbi, que já foi usada, reciclada e reembalada para parecer nova. Ou seja, é qualquer coisa menos a célula segura que te prometeram. E o que significa isso para você no dia a dia? As implicações práticas são desastrosas. Primeiro, ela jamais vai entregar a capacidade total que está escrita na etiqueta. Segundo, ela sofre de uma autodescarga muito mais alta. Traduzindo, sua bateria vai perder carga sozinha, mesmo desligada. E na prática, foi exatamente o que aconteceu. Todas as suspeitas se manifestaram de forma mais brutal possível. A morte súbita das células depois de um número ridículo de ciclos. Lembre-se sempre, esse tipo de falha catastrófica não acontece por acaso. É uma assinatura. Um sintoma clássico de alta resistência interna, comum em células mal fabricadas ou recicladas. Quando colocamos os números na ponta do lápis, a fraude ficou escancarada. Agora vamos olhar as minhas células e fazer uma autópsia nelas. Elas têm números gravados em silkscreen e QR codes que não servem para nada. Então, com as células na bancada, minha investigação forense começou. A primeira suspeita era clássica. Uma etiqueta falsa simplesmente colada por cima da original. Mas o que encontrei foi ainda mais revelador. Não era uma simples sobreposição. A etiqueta de fábrica original tinha sido violentamente arrancada, deixando apenas restos de papel e cola. E por cima dessa cena do crime, o vendedor colou a etiqueta falsa da Vitocala. Isso me levou à janela do código, aquela área onde o número de série e o QR Code deveriam estar gravados de fábrica. Com o plástico azul por cima, era difícil ver a textura da marcação, sentir se ela era gravada a laser ou apenas pintada. Então, para tirar a prova, peguei a ferramenta mais precisa da minha oficina, o estilete. Com a precisão de um cirurgião, eu cuidadosamente cortei o filme plástico ao redor do código para expor o metal por baixo. E foi aí, sob a luz forte da bancada, que a verdadeira natureza da fraude se revelou, de forma irrefutável. O que eu vi não era a gravação a laser, sutil e permanente, que os fabricantes de célula gradear utilizam. Era uma serigrafia, uma camada de tinta espessa aplicada por cima do metal. Na prática, o que isso significa? Significa que a marcação original de fábrica foi completamente apagada, lixada e uma nova identidade falsa foi impressa por cima. Isso não é recondicionamento, é uma fraude industrial. Mas a minha desconfiança de engenheiro me levou um passo adiante. Eu decidi fazer um teste químico para ver a qualidade dessa falsificação. Peguei um cotonete, embebi em acetona pura, um solvente poderoso que deveria remover qualquer tinta comum, e apliquei sobre a serigrafia. E aqui está a prova definitiva da sofisticação do golpe. A tinta não saiu, nem sequer borrou. Eles usaram um componente químico resistente, projetado para durar, para enganar até mesmo uma inspeção mais cuidadosa. A intenção não era apenas cobrir a verdade, era criar uma nova identidade falsa que fosse quase permanente. Como pensávamos, aqui está o código original, por baixo, mas ele tem apenas 12 números. Provavelmente é uma célula rejeitada de fábrica que nem gravou a sua marca nela. Esse tipo de lixo industrial que os vendedores chineses vendem como grade A. Um detalhe que você deve saber nesse momento é que a caixa de alumínio em volta da bateria é ligada ao polo positivo da mesma. E por isso, ele deve estar sempre isolado para não provocar um curto-circuito. Vamos ver outras características. O próximo passo é olhar os terminais. Células novas, de verdade, têm terminais perfeitos, lisos, virgens. As que eu recebi, as que você deve suspeitar, mostram marcas claras de reuso, resquício de solda, arranhões de chave e porcas. É a prova física que aquela célula já foi parafusada e fez parte de outro sistema.
Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Temos células que chegaram inchadas, etiquetas originais arrancadas, uma identidade falsa impressa com tinta industrial e terminais com marca de uso. O veredito da nossa autópsia é claro e incontestável. As células que recebi, vendidas como novas grade A, são na verdade lixo reciclado. O veredito está dado, mas desmascarar a fraude é só o começo. Agora vem a parte mais importante. Como você pode se tornar um detector de mentiras ambulante sem precisar de estilete e acetona? Eu vou te entregar o conhecimento técnico que funciona como um escudo, incluindo o teste elétrico que você pode fazer assim que suas células chegarem. Fica comigo que a sua aula de defesa começa agora. Agora que desmascaramos a fraude, vamos para um aprofundamento prático. Pense nessa parte do vídeo como um treinamento intensivo. A missão é te transformar de um simples comprador em um verdadeiro detetive de baterias. Primeiro, como você deve identificar problemas sem precisar de uma autópsia. Existe um teste elétrico fundamental. Monte a bateria com o BMS, mas não faça nenhum tipo de balanceamento inicial. Carregue o conjunto até o BMS interromper o carregamento. O que você precisa observar é a tensão final do banco e o motivo do desligamento. Um conjunto de células grade A, elas têm alta consistência, então todas devem chegar perto da tensão máxima de 3,65 volts quase ao mesmo tempo. Isso significa que seu banco de 12 volts agora vai chegar perto de 14,6 volts. Se o carregamento parar antes, digamos, com 14 volts, significa dizer que uma das células disparou, atingindo 3,65 volts muito antes das outras, forçando o BMS a cortar a energia. Isso é um sinal claro de desequilíbrio e inconsistência, uma assinatura de célula grade B ou de lotes diferentes. Agora, olhando o QR Code, ele deve ter 24 números para as células grade A. Os grandes fabricantes não escondem quando uma célula é A- ou B. Costumam gravar um código com apenas 19 números e às vezes colocam um B visível. O QR Code em uma célula grade A de qualidade geralmente fica na posição central, próximo ao polo negativo. Em células de segunda linha, pode estar em posições diferentes, como na lateral, mas como vimos, dificilmente o vendedor fraudulento vai deixar o código original à mostra. Outro detalhe é o peso. Uma célula de grade A de 310 amperes pesa cerca de 5,5 kg, enquanto uma célula grade B pode pesar 5,4 kg. A diferença é pequena, mas existe. Para as células menores, a diferença será de apenas 20 ou 30 gramas, o que torna a verificação mais difícil sem uma balança de precisão. Antes de prosseguirmos, vamos responder à pergunta: por que as LiFePO4 são tão desejadas? Primeiro, a profundidade de descarga. Ela aceita tranquilamente descargas de 80% em cada ciclo. Em uma emergência, você pode ir até 100%, sem causar danos permanentes. Segundo, a velocidade de carga e descarga. Uma bateria de chumbo pode levar até 10 horas para carregar. Uma LiFePO4 pode ser carregada em 1 hora. Terceiro, o peso e o volume. Um pack de 200 amperes de LiFePO4 pesa cerca de 20 kg. Para ter a mesma energia útil em chumbo, você precisaria de quase 120 kg. É uma diferença brutal. Tem mais, a vida útil. Estamos falando de mais de 2.000, às vezes 4.000 ciclos. Isso significa que, dependendo do uso, ela pode durar 10 anos ou mais, diluindo completamente aquele custo inicial mais alto. Elas também não liberam gases, em baixíssima manutenção e uma autodescarga quase nula. Mas como na nossa oficina a gente mostra a verdade completa, nem tudo são flores. O investimento inicial é alto e ela é sensível a impactos e perfurações. E aqui vai o princípio técnico inegociável. Ela não pode ser recarregada em temperaturas abaixo de zero. Descarregar no frio, tudo bem. Carregar, jamais. Por isso eu recomendo configurar o BMS para desligar o carregamento quando a temperatura chegar a 5 graus e só ligar novamente a 7 graus. Por fim, a maior desvantagem, que na verdade é uma necessidade. Ela exige um BMS de qualidade. Não é opcional, é obrigatório. E foi exatamente quando eu confrontei o vendedor com as provas da autópsia que a última peça da armadilha se revelou. Com aquela falsidade educada, ele concordou com o reembolso, mas impôs a condição, que é o checkmate do golpe. Primeiro, eu teria que devolver as baterias para a China. À primeira vista, soa justo, não é mesmo? Mas aqui que a genialidade do golpe se revela. A regra dos nossos correios é clara. É proibido para uma pessoa física enviar baterias de lítio soltas pelo correio. Então você pensa, ok, vou usar uma transportadora internacional. É aí que o segundo muro aparece. Para empresas como DHL ou FedEx, uma célula de lítio é material perigoso, classe 9. Para evitar isso, elas exigem certificações rigorosas, como a UN 38.3, embalagens especiais e uma burocracia que é simplesmente inviável e caríssima,
para uma pessoa física resolver. O vendedor sabe disso e te oferece uma solução que ele tem 100% de certeza que você não pode executar. E a regra de ouro aqui, talvez a mais importante de seguir inteiro, é uma vez que você abrir uma disputa na plataforma, nunca, em hipótese alguma, cancele essa disputa. O vendedor vai implorar, prometer resolver por fora, mas no momento que você cancela, você perde todo o seu direito de recorrer. Fim de jogo. Parece um beco sem saída, né? E para o golpista, o jogo realmente acabou. Mas para você, o jogo está apenas começando, porque agora você conhece todas as armadilhas. Eu vou te entregar um mapa para o caminho seguro. Na parte final, vamos falar da solução definitiva, as regras de ouro para comprar com segurança, a recomendação que eu confio e o que fazer a partir de agora para finalmente proteger seu investimento. Quando você consegue acessar o QR Code verdadeiro, é aqui que você retoma o controle. Pense nesse código como certidão de nascimento da célula. Vou te mostrar o passo a passo como usar o site que está no link fixado. Mas o pulo do gato não é só escanear, é saber interpretar os 3 dados que realmente importam. A data de fabricação, para provar se a célula é nova, a capacidade real de fábrica, que é o verdadeiro atestado do seu potencial, e o fabricante original. Esse é um procedimento que te tira do campo da fé cega no vendedor e te coloca no campo da verificação. Se essa dica de como auditar a célula já te ajudou, imagina o que mais a gente tem na nossa oficina. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula prática como essa. Agora, aprofundando um pouco mais, as diferenças entre a célula grade A e uma grade B vão muito além da aparência. Para entender isso na prática, eu vou te guiar pelas 2 especificações que realmente importam. Primeiro, a curva de descarga. A curva de uma grade A é um platô longo e reto, estável. A de uma grade B é uma rampa que começa a cair muito mais rápido e muito mais cedo. Segundo, a diferença entre a capacidade nominal e a capacidade real. A capacidade nominal é um número bonito na etiqueta. A capacidade real é que a bateria de fato entrega no seu projeto. Uma célula grade B sempre terá uma capacidade real drasticamente menor que a nominal. E aqui está o principal detalhe. Ter um entendimento robusto desses detalhes técnicos é o que faz olhar para uma célula grade A mais cara e enxergar o investimento, não o custo. Você começa a valorizar a previsibilidade, a segurança e a longevidade. Se eu pudesse resumir a lição toda em uma única frase, seria esta: verifique antes de comprar ou pague 2 vezes depois de chorar. Entenda, esse pagar 2 vezes não é só sobre dinheiro, é pagar com seu tempo, com atraso do projeto, com a frustração de ver seu sonho parado por causa de um erro evitável. Minha recomendação, portanto, é direta. Compre apenas de vendedores com reputação sólida, para trás de feedbacks em fóruns, em comunidades, fora da bolha da plataforma de venda. A paz de espírito de comprar de uma fonte confiável vale infinitamente mais que a falsa economia de um negócio arriscado. E por isso nos leva à decisão mais inteligente que você pode tomar na sua bancada: escolher células grade A genuínas desde o início. Sim, o desembolso inicial é maior, mas você não está pagando por um custo, está fazendo investimento. Investimento em capacidade real, em vida útil previsível e, o mais importante, em segurança. É um investimento que te salva de uma avalanche de dores de cabeça e gastos no futuro. Eu sei que a próxima pergunta que vem na cabeça é: ok, Ritner, entendi, mas onde eu encontro células grade A de confiança sem cair em outra armadilha? Esta é a pergunta certa a se fazer. Pensando nisso e para ajudar a nossa comunidade a começar com o pé direito, eu fui atrás de um parceiro aqui no Brasil que trabalha com equipamentos de ponta. Eu consegui uma coisa boa para vocês. Usando o cupom TRIPINVIBE, você vai ter um desconto especial na compra de baterias, inversores e outros equipamentos de qualidade. Veja o link no primeiro comentário fixado. Agora, uma parte crucial: saber comprar é a metade da batalha. A outra metade é saber cuidar. Eu vou deixar um link na descrição para um guia gratuito como dobrar a vida útil das suas baterias de chumbo, para quem usa essa tecnologia. Agora que você já tem conhecimento para identificar baterias de qualidade e fugir das armadilhas, o próximo passo é ter certeza que a tecnologia LicePO4 é a escolha certa para o seu projeto. Para te ajudar nisso, eu preparei uma super aula completa, onde a gente compara lado a lado as baterias de lítio, as estacionárias e até as automotivas, mostrando os prós e os contras de cada uma para o sistema solar. É o guia definitivo para você fazer o investimento certo. Veja esse vídeo que aparece na tela.